Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Farol FM 90.1, da Rádio Web Conexões News e da farolfm.net, que é a parte da internet da rádio. Ouvimos essa mensagem aí do pastor Moacir Ferreira e do diácono Alessandro. Eu já me daria por satisfeito, mas ainda no resto 27 minutos, 28, 27. E nós vamos falar algo interessante. Me perdoe que eu estou meio assim, cansado, porque estava num corre-corre e chegamos aqui em cima da hora. Mas soldado não pode, soldado alistado, ele não tem vontade própria. Nós somos aquele que milita, tem que militar legitimamente. E nós, eu e vocês, temos que militar legitimamente. Aquele que planta deve ser o primeiro a colher. E nós estamos aqui. Um dia alguém plantou para mim e foi colhido fruto. Lembra-se daquela parábola de Jesus, que ele conta sobre o semeador? Parábola é uma verdade oculta, pequena, para aclarar uma verdade espiritual. Então, Jesus ele se valia muito de parábolas. E hoje nós vamos contar algumas parábolas, pelo menos as duas. Essa do semeador, que nós somos fruto dessa semeadura. Eu sou fruto da semeadura. Aceitei Jesus no ciclo de oração no dia 22 de dezembro de 1992. Eu, minha mulher Fátima e meu filho Pedro. E a semeadura foi muito forte. E quando nós íamos saindo, a irmã Luzaneira chamou, disse: moço, Deus falou no meu coração que o senhor vai ser evangelista, pastor e missionário. E eu acreditei, e logo depois começou a minha semeadura, ela foi 100%. Eu fui auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Quem me separou foi Deus, chamado por Deus. Mas Deus usou nosso pastor, saudosa memória, pastor Zeneco. Foi ele que me separou para toda essa carreira. Eu dou glória a Deus pela vida dele, como também dou glória a Deus pela vida do reverendo José Orisoldo Nunes Lima, a minha família, esposa, meus filhos, que têm me ajudado muito nessa caminhada tão difícil. E nós queremos falar agora uma colheita grande, que diz aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38. Diz o texto sagrado: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Versículo-chave. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Isso aqui é Jesus que fala, uma grande verdade. Essa é muito mais do que uma parábola. Essa é a palavra do próprio Senhor Jesus. Quando ele fala para mim, para você, nesta tarde. Que adianta? Algumas traduções. Outra diz, porque qualquer quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Aqui está o caminho estreito para encontrar a porta estreita. E depois ele continua. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo, perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, evangelizar o mundo inteiro, distribuir folhetos no mundo inteiro e não zelar? Que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, aqueles que estão em pé, cuide para que não caia. Então, às vezes a gente começa no ímpeto, no entusiasmo, pregar, evangelizar, mas esquece de si próprio, da sã doutrina, que o apóstolo Paulo disse. Precisa nós cuidar de si próprio e da sua doutrina, porque assim procedendo, salvarás a si próprio e aos que nos ouvem. Então veja bem só, é muito importante essa palavra desta tarde. Muito. O evangelho está sendo pregado. Verdade que pouco, muito pouco. Mas o mais importante, a salvação é individual. E não adianta eu querer, você, está me ouvindo, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha esposa, meus filhos, genro, nora, netos, não ir para o céu? Não adianta. Salvação é individual, mas nós temos que fazer o possível pela nossa família. Culto e família, conduzi-los para a escola dominical, porque abaixo de Deus e de nós próprios é a nossa família, nossos filhos. Está lá. Deus, igreja, família. Então, temos que cuidar de nós mesmos, primeiro, e depois dos que nos escutam. Steve Jobs, aquele grande homem bilionário, trabalhava na área de informática, bilionário. Ele, quando estava acamado, que já não tinha mais jeito, alguém chegou no leito dele para pregar. Pregou. E ele entendeu a palavra. Entendeu? E ele disse, eu vi um vídeo dele, que essa pessoa que pregou fez um vídeo com ele. Disse, olha, você ainda tem oportunidade.
mas ele estava numa dificuldade muito grande, ele ficou afastado da verdade muitos anos, e a mente cauterizada. Quem fica afastado de Deus, ele fica com a mente cauterizada, não consegue mais. E o Steve Jobs viu a mensagem, Deus deu essa oportunidade para ele estava com a mente cauterizada, não conseguia mais entender. E muitos estão assim, até os que se diziam nas igrejas evangélicas, eles às vezes, muitos não conseguem mais voltar. Que a Bíblia diz, Jesus diz que todo homem ou mulher tem um demônio dentro de si. Mas Jesus entra, o valente, que é o diabo, Satanás, ele está aprisionando a pessoa. Mas o mais valente vem, manieta o valente e expulsa o valente. E a pessoa fica liberta. A casa fica abençoada. A casa, nós, que somos a casa do Espírito Santo. Mas aí o Satanás e os demônios ficam arrodeando a casa para ver como é que está, se ela continua ainda limpa. E se não tiver limpa, purificada, e a casa como é que fica limpa? Ouvindo a palavra de Deus. A casa fica limpa como? Jejuando, lendo a palavra de Deus, indo para os cultos, indo para a escola dominical. Aí fica limpa. Aí ele rodeia, mas não consegue entrar, porque ele vê que a casa está limpa, está purificada. Que Jesus disse: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu estou batendo na tua porta. Se abrir a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo e farei morada. É isso que ele quer na minha vida e nas vossas vidas. Fazer morada para sempre. Para você ter que dar lugar. Você tem que ler a palavra. Você tem que orar. Você tem que ter tempo para com Deus. Porque senão não vai conseguir. Não vai. As tentações estão aumentando. O espírito anticristo está cada vez mais arrodeando. Só os profetas, falsos mestres, enganadores. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, falsos profetas, falsos mestres, praticarão doutrinas falsas, que as pessoas terão comichões nos ouvidos, mas não conseguem. Nós temos que estar com o ouvido aguçado. A fé vem pelo ouvir. Você também tem que falar, decretar todos os dias a sua salvação, a palavra. Você lê ela e você fala. E aí a palavra volta. Sai e volta. Vai e vem. Como nós estamos fazendo aqui. Primeiro, o que eu estou pregando, ela entra dentro de mim. Palavra que é infalível, inerrante, espada cortando dos gumes, que penetra a divisão da alma e espírito, junto medula e apta para discernir pensamento, intenção de coração, e nunca volta vazia, prospera naquilo que vier. Então ela foi, saiu daqui da minha boca, através da palavra que o Espírito Santo colocou aqui. Eu prego a palavra, ela vem para mim e vem para vocês. Aí faz efeito. Amém? Então, veja bem o que é que Jesus diz no versículo 38. Porquanto, qualquer que entre essa geração, adúltera e pecadora, se vergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, Jesus, se vergonhará dele quando vier na glória seu Pai com os outros santos anjos. Tem muita gente que se diz crente, nominativo, cristão nominativo, mas que se envergonha, não consegue mais nem dar um folheto,
Estava ouvindo o pastor Moacir Ferreira, eu e o Alessandro, no que houve, que eles foram numa fazenda, levaram folhetos e o fazendeiro ignorante, grosso, pegou os folhetos e rasgou tudo e jogou no chão. E os crentes saíram correndo, mas fizeram a parte deles. Depois, creio que Deus tocou no coração do fazendeiro e dos capatazes dele e foram pegar no chão, estava rasgado, mas tinha dito, Jesus disse. E aquela a palavra de Deus, Jesus disse, ela faz efeito, Jesus chorou, Jesus disse. Ele disse, ficou curioso, Jesus disse o quê? Jesus disse. E aí ele chamou os capatazes dele e disse, vai trazer aqueles crentes que estiveram aqui, para eles me explicarem o que é isso, esse Jesus disse. E os irmãos vieram. Diga-me, vocês que deixaram os folhetos aqui, eu rasguei. O que é que Jesus disse? Aí eles começaram. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ele é a luz do mundo, sol da justiça. Que ninguém vai ao Pai senão por ele. Que ele vai voltar. Que as palavras dele, céus e terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão. E o fazendeiro começou, pode dizer, continue. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E ele continuou. Jesus, ele era o verbo, estava com Deus. Verbo, palavra de Deus. E ele veio, se tornou homem. Vimos a sua glória como a glória do unigênito. Ele habitou no meio de nós. E ele veio para que os seus, que eram os judeus, mas os seus o rejeitaram. Aí abriu a porta para nós. Nós não tínhamos menor condição de ser salvos. Mas pela atitude de Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, pela graça, pela misericórdia, que não é dom, não é pelas obras que ninguém se salva, mas pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E o fazendeiro vindo. E, como foi mais na frente, tipo Filipe, que o Espírito Santo mandou pregar o eunuco. O Espírito Santo disse, o Espírito Santo fala, viu? Disse, apressa-te, Filipe, e suba a carruagem do eunuco que ele está lendo Isaías 53. Explica ele. A gente precisa ser preparado. Esses crentes eram preparados. Nós precisamos estar preparados, como Filipe começou por Moisés e foi até o Evangelho. E quando o eunuco viu uma poça d'água, ele disse, o que é que me impede de eu ser batizado nas águas? Filipe disse, não, nada lhe impede. Desça. Ele desceu, se banhou nas águas da imersão. E Filipe foi encontrado a 32 quilômetros lá em Azoto. Foi um arrebatamento. E o fazendeiro ouviu tudo aquilo, disse, eu quero o meu dinheiro nunca me deu paz, nem felicidade. Mas agora eu estou vendo essa palavra, eu estou sentindo um conforto na minha alma, eu estou sentindo que esse dinheiro que eu tenho, essas posses, essas propriedades, não adianta. Eu quero, Jesus. Agradeço a vocês por me explicarem, pela coragem, o empenho de vocês de ter vindo aqui, arriscando até a própria vida. Me perdoe a minha ignorância de eu ter expulsado vocês da minha propriedade. Mas a partir de hoje,
Eu sou de Jesus. E eu estou com vocês. E vou para o primeiro culto. E eu vou dar um pedaço da minha terra para vocês abrirem uma igreja. Eu não sei qual foi a igreja. Foi a Assembleia de Deus, foi Batista, foi Presbiteriana, mas eu penso que foi a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é que é a maior igreja do mundo. Pentecostal. E ela anda pregando e abrindo igreja. Aqui em Maceió, só em Maceió tem 265 congregações. Em Alagoas tem aproximadamente 800. Veja só. Tamanho, a grandeza, o mistério que começou com Daniel Berg e Gunnar Wring e passou para... Foi passando de geração em geração. E agora vai aumentar mais, que o avivamento vai não só para a Assembleia de Deus, mas todas as denominações evangélicas, todas as denominações cristãs, que o avivamento vem. E o poder de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Mas eu vou concluir. Eu não poderia deixar de concluir uma parábola do Rico e Lázaro. Eu comecei com uma parábola. Não ligam para os pobres. Só pensam em si. Amontoar riqueza. Aquilo que Jesus disse, não amontoe riqueza na terra, onde a traça e o ferrugem come. Mas tem bilhões no mundo. São 8 bilhões de pessoas e eu creio que 7 bilhões e 200 bilhões estão amontoando riqueza. E as 800 milhões, ou menos, são de pobres, carentes, necessitados. E esses bilionários não ligam. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, não são muitos os ricos, nobres e poderosos que irão herdar o reino do céu. Quer dizer, são pouquíssimos. Aí o rico morreu. Foi para o Hades, o inferno. Aí veio o Lázaro, morreu também. Foi para o seio de Abraão. Veja só que eu estou concluindo, não posso deixar de dizer isso. Aí o rico via Lázaro no seio de Abraão e disse, pai Abraão. Onde é que ele conhecia pai Abraão? Ele teve a oportunidade do Evangelho, ele leu no Velho Testamento. Disse para Abraão, manda Lázaro molhar o dedo dele e vir colocar na minha boca que eu estou morrendo de fogo, o fogo está me queimando. Aí ele vê, quer dizer, muita gente está dizendo, depois da morte, deixa a morte, deixa eu falar. Mas vê, ouve, sente. Então, veja bem. Vale a pena ir para o inferno? Vale a pena ser mão fechada, não ajudar os pobres necessitados, que o Salmo 41 diz, bem-aventurado o que ajuda os pobres necessitados, que quando estiver no leito da dor, Deus o retirará de lá. Ou seja, mude. É um
Conselho, estou dando esta tarde. Mude, abra mão para os pobres necessitados. Não ame ao dinheiro, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os pecados da humanidade. Aí Paulo diz a Timóteo, mas tu, Timóteo, foge dele, seja caridoso, amoroso. Seja você, meu amado, ouvinte da Rádio Web, da Rádio FM 91, da farolfm.net, seja amoroso, abra a mão, enxerga a necessidade dos pobres, está ao seu redor. Você passa, vê pessoal no lixo, pegando comida no lixo, e você não faz nada. Você já está totalmente sem sensibilidade. E aí? Você pensa que isso vai ficar por isso mesmo? Está aí. Caminho estreito, porta estreita. Caminho largo, porta larga. Você tem uma escolha hoje. Céu ou inferno? Se você se envergonhar de Jesus, quando Jesus vier na glória com os anjos, ele também se envergonhará de vocês. Já lemos a palavra aqui, Marcos. Então, hoje, nesta tarde, diga assim, Jesus, me ajuda. Eu quero ter essa oportunidade de morar no céu. Me ajuda. Me tira toda mal ao dinheiro. Tira toda a minha dessensibilidade. Quero ser sensível às pessoas necessitadas. Amém? Oportunidade rara. Jesus pode voltar hoje. Você pode morrer hoje. Amém? Então, tome essa decisão hoje. Onde você está, ou na igreja amanhã. Sexta-feira, todas as igrejas evangélicas estão abertas, e domingo também. Amém? Deus abençoe. Até terça-feira, ou em alguma live que nós fizemos. Tá bom? Vamos ver o louvor, se der tempo. Deixa o Jerônimo, se der tempo, Jerônimo, possa aí colocar algum louvor. Se não der, está encerrado. Mas você é quem está no comando aí da sonoplastia.